Versatilidade. Essa é a principal característica do instrumento que você vai conhecer hoje. Ele pode ser facilmente encontrado tanto numa sala de concerto quanto num show de jazz ou de música popular brasileira. O trompete é o destaque do Fonte Sonora de hoje. Confira. O trompete é um instrumento muito antigo. A origem de todos os instrumentos de metais veio de conchas, né? E a horn também, né? Tanto é que fala corno, né? Trompa em italiano é corno, em espanhol também, que justamente é o chifre. Eles tocavam realmente no chifre dos animais, de boi, de touros, essas coisas. E todos os instrumentos de metais evoluíram desse conceito de tocar usando os lábios, ou numa concha ou num chifre. O trompete ele não mudou muito até o século XIX, que foi justamente com a Revolução Industrial, começaram as técnicas de trabalho com metal melhoraram, eles começaram a criar os pistos, né? Ou rotores. Porque no caso o trompete ele trabalhava com o que chama das notas naturais, ele só fazia as notas que são naturais instrumentos. Dessas notas se chama notas da série harmônica, que seria no caso isso daqui. Aí você só podia fazer todas essas notas, era a única opção que você tinha. Então eles colocaram, eles criaram os pistos, foram introduzidos um de cada vez, né? Um abaixa meio tom, o outro abaixa um tom inteiro, e esse aqui, o terceiro, abaixa um tom e meio. Então nas combinações dele você vai abaixando o tom e consegue fazer uma escala cromática. E é assim que... Mas isso foi só... Antes disso era tudo feito na boca e também a trompa fazia também usando com a mão, eles também conseguiam abaixar, porque você consegue abaixar também com a mão. Então eles usavam essas técnicas para conseguir fazer as notas que os compositores pediam. O mais usado na orquestra é o trompete em dó, que é esse, e o trompete si bemol, né? Dependendo do país. Na Inglaterra eles gostam de usar o trompete em si bemol na orquestra, mas a maioria das orquestras usa o trompete de pistos em dó. E as orquestras alemãs e austríacas também usam trompete de rotor, que em vez de ser um pisto que sobe e desce como o trompete de pisto, é um rotor que você aperta, ele gira e muda a tubulação para que você adicione essa volta. Então tem um som diferente, né? Tem características diferentes. Então os mais usados são esses, trompete de dó e si bemol, de pisto ou de rotor. O trompete, acho que dos instrumentos de metais é o que tem o som mais brilhante, né? Ele penetra bastante e a trompa e o trombone têm um som mais redondo, mais escuro. Acho que essa seria a grande característica. Também é bem potente o som do trompete, projeta bastante. Acho que seriam as características que mais definem o trompete. Um grande trompetista que nos deixou há pouco tempo, Adolf Hirschfeld, o primeiro trompete da Chicago Symphony, por mais de 50 anos, ele dizia que o trompete é a voz de Deus na orquestra. Tudo que o trompete fala é verdade. Então, geralmente, quando o compositor coloca uma coisa forte para o trompete tocar, aquilo é o tema, uma coisa importante, alguma coisa de alta relevância, né? Então, eu diria que é importante o papel do trompete na orquestra. É um instrumento de bastante potência, mas não só isso, mas
pode fazer sons líricos, canções, então é um instrumento muito versátil, inclusive é muito usado no jazz também, né? É muito versátil o trompete, é um dos instrumentos mais usados no jazz. É abrangente o repertório do trompete, principalmente no jazz, né? Tem grandes trompetistas de jazz, e no caso, na música clássica, não é tão grande assim o repertório de trompetes até o fim do período barroco. Tinha muitos concertos para trompete naquela época, que eles tocavam com instrumento sem pisto, sem nada. Mas eram os instrumentos mais utilizados na época como solistas. Mas caiu em desuso no século XVII e XVIII. Aí, com a evolução do instrumento, como eu disse, no século XIX, e a Revolução Industrial, aí começou a ser utilizado de novo, porque teve os recursos de ter as mais notas, né? Então eu diria que os maiores compositores para trompete nesse período seria Johann Sebastian Bach, né? Esse período antes quando estava em voga, né, o trompete, no século XVI. E seria Johann Sebastian Bach. Handel escreveu muita coisa também para trompete, e antes dele também o Gabriele escrevia para metais muito bem. E depois os compositores românticos, né, justamente depois da evolução do trompete, utilizaram muito bem a trompete. Mahler, Wagner usou muito bem trompete, Strauss, e aí depois os compositores mais modernos, Stravinsky, Shostakovich, todos eles escreveram muito bem para trompete. O trompete ele pode ser dividido em algumas partes. A mais óbvia seria o bocal, que ele pode ser retirado, inclusive para guardar a gente retira o bocal. E ele é a parte que entra em contato com a gente, seria a parte mais íntima do instrumento. Cada um escolhe um bocal que dá certo para você, e geralmente o que dá certo para você não dá muito certo para os outros. Então ele tem um som muito esquisito, inclusive sozinho, fica... E quando é completamente transformado quando você coloca ele no instrumento. Depois seria o receiver, que é a parte onde o bocal entra, o lead pipe, que também é uma das partes cruciais do instrumento. E aí vem as voltas. Aqui é a volta principal de afinação, que você sobe ou desce para modificar a afinação. E os pistos que, quando acionados, eles mudam a direção do ar para que ele não passe direto do instrumento. Quando você não aperta pisto nenhum, ele vem nesse cano e passa direto para cá, para a campana, e vai embora. E quando você aperta um pisto, ele faz o mesmo caminho, só que ele passa nesse pedacinho a mais de tubulação para justamente abaixar a afinação e assim por diante. E essas partes também, elas saem para a gente tirar água e também elas ajudam na afinação. Então, como a gente depende da série harmônica, a série harmônica ela é perfeita para aqueles... o acorde de Dó maior, numa série harmônica, ele soa perfeito, mas ele não vai dar muito certo no acorde de Lá menor. Então a gente sempre tem que ajustar a afinação, e ajuda também, porque elas são móveis essas partes, então a gente consegue abaixar a afinação de notas que ficam muito altas por não pertencerem à série harmônica daquele acorde. Então é um instrumento de construção simples, né? Então seriam canos e uma campana a campana tem é como se fosse um megafone mesmo, que usa para ampliar o som. Tanto é que se eu tocar só um pedacinho daqui, sem a campana,
é como soaria sem a campana. Se eu colocar uma campana aqui, vai dar um som de trompete. Então seria uma outra parte crucial da construção do instrumento, seria a campana. Isso aqui é uma surdina que modifica o som do trompete, prendendo alguma das ondas aqui mesmo dentro da surdina, que modifica completamente o som, né? Vou fazer uma coisinha. Você coloca com a surdina e fica completamente diferente o som. Fica quase cômico, né? E essa surdina que, além de fazer isso, ainda tem um copo para prender ainda mais ondas aqui dentro, e em vez de deixar o som mais cômico, deixa o som mais doce. E é muito utilizado no jazz também, né? Então é uma outra forma de você mudar as cores do trompete, utilizando os surdinas. E tem outras surdinas, Harmon, surdina Bucket, que também... E o princípio é sempre o mesmo, você segura alguma das ondas que saem do instrumento, ondas sonoras, para modificar o timbre do instrumento. A música contemporânea está sendo muito bem explorada, os compositores estão fazendo bastante uso de técnicas estendidas também para o trompete, que tem um compositor que escreve uma peça que você toca com esse daqui aberto, então essas técnicas estendidas são super interessantes. O Friedman escreveu uma sonata que o terceiro movimento é praticamente tudo isso daí, utilizando tanto essa volta aberta como as outras não abertas, então fica esse som parece trompete de brinquedo, né? E depois o som de trompete quando você aperta os outros pistos. Então é super interessante a peça. Então está sendo explorado, sim. Eu acho que o que eu gosto realmente no trompete é justamente essa versatilidade que ele tem, né? Ele é utilizado tanto na música utilizado amplamente na música, tanto na música erudita quanto na música pop. O trompete ele tem essa capacidade tanto de furar a orquestra num tutti orquestral, ou de tocar melodias doces e líricas em momentos mais etéreos, né? Então justamente essa versatilidade mesmo. O que eu mais gosto do trompete é a versatilidade.